Santo Antônio é um dos santos mais amados e venerados no mundo. Seu nome está ligado à fé, aos milagres e à esperança daqueles que buscam auxílio. Desde suas primeiras pregações até os incontáveis relatos de sua intercessão, sua história é um testemunho de devoção e caridade que transcende gerações. Hoje, sua presença é lembrada em cada oração, em cada gesto de bondade e na crença de que o impossível pode se tornar realidade. Você conhece a história de Santo Antônio? Hoje você vai conhecer. Sente-se e aproveite, pois você está no sagrado canal. Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja. Mas quando citamos o seu nome, talvez o que vem à mente de muitos, em primeiro lugar, é sua fama de santo casamenteiro. Contudo, Santo Antônio foi um grande taumaturgo e pregador. O Papa Bento XVI, em uma de suas audiências sobre o santo, afirma que Antônio contribuiu significativamente para o desenvolvimento da espiritualidade franciscana. O futuro Santo Antônio era chamado Fernando Martins de Bulhões, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Seu nome de batismo, Fernando, era um nome comum entre os reis da época. Seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, eram nobres e valorizavam profundamente a educação. Desse modo, asseguraram que o filho recebesse uma formação sólida e abrangente, que mais tarde influenciaria grandemente seus escritos e sermões. Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos Conegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agustiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra, Padre Fernando conhece alguns freis franciscanos que vinham da Itália. Fernando fica entusiasmado pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho. Mas, algo trágico acontece, os missionários franciscanos que tinham ido à África e que Fernando havia conhecido tinham sido martirizados. Em homenagem a eles, se muda para a Ordem dos Franciscanos, troca seu nome para Antônio. Em homenagem a Santo Antônio do Deserto, torna-se frei, e vai para o mosteiro na qual pertencia o grande São Francisco de Assis. Antônio estava desejoso de ir para Marrocos, mas no caminho, foi obrigado a voltar para Portugal, pois tinha contraído uma grave doença, a malária. Depois de muito tempo de cuidados, Antônio é curado. Quando estava quase chegando, o barco em que estavam é desviado e ele acaba indo para a Sicília. Os frades que moravam em Sicília acolheram Antônio e seus companheiros de viagem como irmãos, e os dias foram se passando. Um dia, durante uma refeição, um dos freis anuncia que Francisco de Assis havia voltado de sua longa viagem e havia convocado todos os frades da ordem para Assis. Isso seria realizado no fim de maio, perto da festa de Pentecostes. A alegria tomava conta de Antônio. Finalmente ele conheceria São Francisco de Assis. Cerca de 3.000 frades da ordem se reuniram na planície de Santa Maria Porciúncula. Esse acontecimento ficou conhecido como o Capítulo das Esteiras, pois eles dormiam sobre cabanas de vime trançado, chamado de esteiras. Depois do grande encontro, avisaram para Antônio que ele iria para o Monte Paulo em Coimbra. Quando chegou lá, começou a celebrar missas todos os dias de manhã com os frades, e à tarde explicava trechos da Palavra de Deus. No ano de 1222, na Catedral de Forli, se realizaria a ordenação sacerdotal de alguns diáconos. Estavam ali para assistir à missa os frades do pequeno convento de Monte Paulo. Antônio estava entre eles. Quando estava tudo preparado para a celebração, percebeu-se que o homem responsável pela homilia não estava ali. Perante isso, o mestre de cerimônias teve que procurar alguém para substituir. Mas todos se esquivavam,
o provincial dos franciscanos pediu para que Antônio fizesse a homilia, mas ele se recusava de todo modo, mas não teve jeito. Subiu ao púlpito e começou a recitar as palavras de São Paulo. Sua homilia foi muito profunda e tocou muita gente que o provincial o convidou para iluminar a Itália com suas palavras. Agora veremos alguns dos milagres que Santo Antônio fez antes de sua morte. Um dos milagres mais conhecidos de Santo Antônio foi sua pregação aos peixes. Na cidade italiana em Rimini, ao norte da Itália, os hereges impediam o povo de ir aos seus sermões. Algumas pessoas correram na frente de Antônio e preveniram o povo daquela cidade afirmando que o frei era mentiroso e falso. Durante seu sermão, o povo se mantinha indiferente. Então, apelou para o milagre e, abandonando seus ouvintes, foi pregar à beira-mar. Milhares de peixes de vários tipos e tamanhos puseram a cabeça fora da água para ouvir o santo. Antônio elogiou a participação dos peixes na história da salvação. Assim daria uma lição ao povo do vilarejo, e alguns que viram o acontecimento tinham sido testemunha para o restante da população. Este milagre invadiu a cidade com entusiasmo e os hereges ficaram envergonhados. Um herege negava a presença real no Santíssimo Sacramento. Para acreditar, dizia, queria um milagre. E propôs o seguinte: deixaria sua mula sem comer durante 3 dias. Depois disso, oferecer-lhe-ia feno e aveia, e Frei Antônio a hóstia consagrada. Se a besta deixasse a comida para ir adorar a hóstia, ele creria, disse. Isso foi feito diante de toda a cidade. E a mula faminta, tendo que escolher entre o alimento e o respeito à hóstia consagrada, foi ajoelhar-se diante desta, que o santo segurava nas mãos. Certa vez Frei Antônio se hospedou na casa de uma família muito amiga. À noite o dono da casa percebeu uma luz tão forte que vinha do quarto de Antônio que não poderia ser das velas. Vencido pela curiosidade, levantou-se e foi espiar. O que viu? Antônio com o menino Jesus no colo. O menino, tendo os bracinhos enlaçados ao redor do pescoço do frade. Conversivam amigavelment. Depois de alguns de seus inúmeros milagres em vida, chegou a hora de Antônio ter sua Páscoa eterna. Em 1229, foi morar com os seus irmãos franciscanos, perto de Pádua, no convento de Arcela, em Camposampiero. Antônio estava muito doente. Tinha hidropisia. Após as pregadas da Quaresma de 1231, sentiu-se cansado e esgotado. Precisava de repouso. Os frades fizeram para ele um quarto em cima de uma árvore. Mas mesmo assim o povo o procurava e Antônio, já muito debilitado, falava ao povo de cima de uma nogueira em Camposampiero. Decidiram então levá-lo a Pádua. Pádua está situada na região de Veneto, norte da Itália, rica em belezas naturais, obras de arte e arquitetura. Antiga cidade universitária que possui uma ilustre história acadêmica. Agasalharam o frei e colocaram em um carro puxado por bois. A viagem era longa. Antônio foi piorando. Pararam em um povoado que havia um convento franciscano. Antônio piorava, precisava ficar sentado pois sofria de falta de ar. Recebeu os sacramentos e se despediu de todos e ainda cantou o bendito: ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas. Depois ergueu os olhos para o céu e disse: estou vendo o Senhor. Pouco depois morreu. Era dia 13 de junho de 1231. Frei Antônio tinha 36 anos de idade. Imediatamente as crianças de Pádua saíram espontaneamente pelas ruas gritando: o santo morreu! O santo morreu! Ao mesmo tempo, em Lisboa, sua cidade natal, os sinos puseram-se a repicar por si sós, e o povo saiu às ruas. Somente mais tarde é que souberam do ocorrido. Santo Antônio é o santo padroeiro dos casamentos. A canonização de Santo Antônio.
Foi tanta a repercussão de sua morte e tantos os milagres, que, 11 meses após sua morte, é canonizado pelo Papa Gregório IX em 1232. Foi o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1263, quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta e continua intacta até hoje, numa redoma de vidro, na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, onde estão seus restos mortais. Em 1946 é oficialmente proclamado doutor da Igreja por Pio XII, sendo-lhe atribuído o epíteto de evangélico pelo vasto conhecimento das Sagradas Escrituras patente nos seus sermões. E você? Concorda que Santo Antônio foi um grande santo da Igreja? Deixe aí embaixo. Obrigado por confiar no Santo Canal. Paz e bem. Até a próxima.